Salve! Cultura racional. Livros Universo em Desencanto. 233 volume do Histórico. Sétima mensagem. O ponto básico da vida eterna está no desenvolvimento do raciocínio. Porque o mundo racional é o mundo básico da verdadeira origem de todos. E assim, a vida era desconhecida de todos. Ninguém sabia dizer o porquê que assim era. Ninguém sabia dizer o porquê todos assim são. Ninguém sabia dizer de onde todos são. Ninguém sabia dizer de onde vieram e para onde vão, como ninguém sabia dizer, agora, na fase racional, para onde ia. E assim, a vida era misteriosa, enigmática, e todos considerados como um fenômeno da natureza. Porque todos viviam sem saber dizer o porquê eram assim. E assim, todos viviam nessa classe de animal racional, sem saber o porquê era um animal racional. Como todos os animais vivem sem se conhecer. Assim, vivia o animal racional num estado de inconsciência lamentável, por viver dizendo que a vida era essa mesma e todos tinham medo de sofrer e de morrer. Vivendo nesse estado de contradição consigo mesmo, por alimentar esse estado inconsciente de si mesmo. Hoje é que passaram a se conhecer e estão dizendo e vendo. É verdade. Quanto tempo perdido por todos estarem vivendo sem se conhecer. Quanto tempo perdido nessa galáxia térrea. Agora que todos passaram a se conhecer, é que estão vendo isto e dizendo. É verdade. A vida era mesmo um mistério que não tinha explicação. Vivíamos pensando que éramos o que não éramos, por querer fazer das aparências cada qual a sua verdade, porque todos pensavam diferente. E por todos pensarem diferente, cada qual tinha a sua verdade. E por isso, cada qual com a sua ideologia diferente uns dos outros. E por isso, cada qual tinha a sua religião, sua seita, sua doutrina. E por isso, cada qual com a sua verdade diferente uns dos outros. Cada qual com suas ideias, cada qual com seus idealismos. Pelos idealismos de todos serem diferentes uns dos outros, é que cada qual tinha a sua verdade filosófica diferente uns dos outros. Por isso, uns eram ateus, outros materialistas, outros incrédulos e outros que não admitiam coisa nenhuma, porque todos pensavam diferente. E por pensarem diferente, cada qual tinha a sua verdade, a sua convicção, o seu idealismo. E o pensamento, a natureza já fez assim, para haver uma lapidação entre todos, lapidando uns aos outros. E por isso, cada qual com seu modo de sentir as coisas, diferente uns dos outros, cada qual com seu modo de ver, cada qual com seus modos diferentes de viver,
para viverem diferentes uns dos outros. E por isso viviam uns contra os outros, e além de viverem uns contra os outros, destruíam uns aos outros. E aí estava a lapidação da natureza, sempre essas duas máquinas poderosíssimas na lapidação. E por isso, as ideias sempre diferentes uns dos outros, os idealismos todos diferentes uns dos outros, para lapidarem uns aos outros. E essa a contradição de uns aos outros, feita pela natureza, por viverem todos em contradição consigo mesmos. E por a natureza fazer todos assim, ninguém tinha paz, ninguém tinha sossego. Essa galáxia térrea parecia uma casa de loucos, por todos serem diferentes uns dos outros, por todos serem desiguais, por todos pensarem diferente uns dos outros e sempre num brigueiro infernal e destruindo uns aos outros. O poder do elétrico e magnético, o poder dessas duas máquinas de lapidação, o poder dos sofredores. Assim, todos sofrendo e padecendo, por estarem sendo lapidados e destruídos por essas duas máquinas de lapidação. As aparências lapidando todos, o artifício lapidando todos, a ciência filosófica e científica lapidando todos. E por isso, todos os filósofos eram sofredores. Todos os sábios eram sofredores e destruídos pelo sofrimento. E assim, a lapidação era para todos, tanto para os graúdos como para os miúdos. O mundo parecia um hospício, por existirem loucuras de toda espécie, de toda ordem e de todas as maneiras. Nem só loucuras, como trucidações. E a vida se tornava um rosário de sofrimentos e tormentos. Muitos aguentavam e outros não. Os mais fortes aguentavam e os mais fracos não. Todos sendo lapidados por esse rosário de engambelos artificiais e por esse rosário de engambelos naturais e por esse rosário de sofrimentos espirituais. E por isso ninguém tinha sossego, ninguém tinha paz. A vida era um rosário de agonia, noite e dia. Muitos queriam dormir, não podiam, outros dormindo até demais. E o mundo parecendo hospício sem ser, diante de tantas loucuras e de desequilíbrio e monstruosidades que existia. Todos com um grande tesouro de sofrimento, que era o maior brilhante do dia. Quem parecia que vivia bem, somente a aparência só, e os que viviam mal, por não terem recursos para viver. E todos chegando ao ponto de viverem com medo uns dos outros, por não saber quem era bom, nem quem era mau, por viverem com medo dos maus, e às vezes, muitas vezes, os maus pareciam serem bons. E a humanidade chegou a um ponto de viverem com medo uns dos outros no mundo inteiro. O medo já era uma coisa natural. E assim, a vida do pensamento e dos pensadores
cada vez mais desvalorizada. O pensamento cada vez mais desvalorizado pelo desequilíbrio atuante de todos e de tudo. E assim passaram a não ter mais confiança em ninguém, por desconfiar de todos e de tudo. E a vida dos pensadores, assim, desta maneira, passou a não valer mais nada. O que adianta viver com medo? Nada. O que adianta viver desconfiado de todos e de tudo? Nada. O pensamento cada vez mais fraco, e quanto mais fraco, mais desequilibrado, até o ponto de desequilíbrio que chegou. O enfraquecimento do pensamento, a causa do desequilíbrio da humanidade, para ver o ponto máximo do desequilíbrio que todos chegaram e que todo esse desequilíbrio causou esse desrespeito a tudo e a todos. E o desrespeito causou a violência, as brigas, e da violência o terror, por a violência gerar as vinganças. O terror causou as provocações causaram as guerras causaram a liquidação dos pensadores. E o ódio, dessa maneira, cada vez mais, odiando uns aos outros, com raiva uns dos outros. E a vida dos pensadores passou para a hipótese das aparências, e por todos passarem a aparentar aquilo que não eram, e daí as suposições, supondo que esse é assim, que aquele é assim e que aquilo outro é assim. As suposições muitas vezes brilhando como se fosse verdade, como supunham que cultura racional fosse religião, seita ou doutrina, ou alguma inovação de algum charlatão. Quantas suposições errôneas! Quanto tempo perdido com suposições! Tudo porque, por todos pensarem diferente uns dos outros. Daí, cada qual com as suas suposições diferentes uns dos outros. Julgamentos precipitados, julgamentos errados, por não procurarem a ver as coisas de perto. Fica de longe, supondo. Essa é a mania dos desequilibrados, supor aquilo que não é, por ter preguiça de procurar saber o que é, e a indolência sempre permanente e os resultados infrutíferos das indolências, porque o indolente não procura conhecer as coisas, julga antes de conhecer. Só nas entranhas dos desequilibrados. A cultura do desenvolvimento do raciocínio, que é uma alta cultura, e os julgamentos precipitados. Isso é uma nova religião. Isso é uma obra de um charlatão qualquer, que quer ser melhor do que todos e melhor do que tudo. E assim, muitos deixando de conhecer, por pensar que é uma religião, uma seita, uma doutrina, porque ouviu dizer, até que venha conhecer a realidade absoluta do que é, já penou muito, já sofreu muito, por causa das hipóteses e por causa das suposições. Mas, por não ser nada disto, cresce e refloresce cada vez mais,
e multiplicando e triplicando o seu crescimento e o seu florescimento, florindo cada vez mais, não dando a mínima resposta aos fariseus, porque o que é bom mostra e prova que é bom. E o que é bom cresce, refloresce e se multiplica a todo instante, cada vez mais. E os despeitados com o crescimento cada vez mais humilhados, e amanhã se tornando um leitor, porque não tem outro remédio, porque a saída da vida está no desenvolvimento do raciocínio. E os absurdos deixando de existir, porque sempre vence a maioria, porque vai triplicando sempre o número de adeptos e os fariseus passando por indignos e a cultura racional brilhando entre todos no mundo inteiro. Porque tudo que cresce incomoda os que não crescem. Os que não crescem e não sabem crescer ficam incomodados com tudo que cresce. Os que vão decrescendo ficam incomodados com tudo que vai crescendo. Muitos chocados por inveja, por despeito, por achar que já está rico demais. Tudo que cresce, refloresce e multiplica e triplica, incomoda os que não estão com nada que serve. Então, triplica na humanidade aquilo que serve para a humanidade. O que não serve para a humanidade perde o prestígio por não servir para a humanidade. Agora, o que serve para a humanidade cresce, refloresce, multiplica e triplica sempre o seu conceito, cada vez mais, porque é uma coisa de grande utilidade para todos, o passar a se conhecer, para saber como deixar de assim ser sofredor e mortal. É o que ninguém quer ser, sofredor e mortal. E aí está, nesta obra, como deixar de ser sofredor e mortal. E é isso que interessa a todos. E por isso é um conhecimento que triplica no mundo inteiro, porque é um conhecimento que interessa toda a humanidade. Interessa por quê? Porque é a volta de todos para serem o que já foram, racionais puros, limpos e perfeitos. Quem é que não quer voltar a ser eterno como eram? Quem é que não quer voltar a ser puro, limpo e perfeito como era? Toda a humanidade. E por isso é um conhecimento. A cultura racional, a cultura do desenvolvimento do raciocínio, que em pouco tempo o mundo inteiro está dentro da cultura do desenvolvimento do raciocínio, porque todos querem voltar às suas origens. Ninguém quer mais ser sofredor e mortal, sabendo como pode deixar de ser assim. Dentro de pouquíssimo tempo está o universo inteiro dentro da cultura do desenvolvimento do raciocínio, por ser um conhecimento do verdadeiro estado natural da natureza verdadeira de todos. Mas quem não conhece, joga pedra em si mesmo, por não conhecer. E que mais adiante vai conhecer e se arrepender de todo o seu passado, para ver, queira ou não queiram, por imposição e evolução natural da natureza,
todos têm que desenvolver o seu raciocínio, porque a fase natural da natureza é racional e ninguém pode com a natureza. Quem joga pedra na natureza está jogando em si mesmo, porque a natureza quer a união de todos, que só pode ser feita com o desenvolvimento do raciocínio. E por isso, no raciocínio há concórdia e no pensamento há discórdia. Como está aí no mundo inteiro a discórdia imperando, discordando uns dos outros, para ver que a rudez, o atraso, esse curso primário é verídico. Por serem primários é que são desequilibrados. E todos desequilibrados como vivem, uns contra os outros, e não satisfeitos, destruindo uns aos outros. Um desequilibrado não sabe o que diz, não sabe o que pensa, não sabe o que quer. E por assim viver e por assim ser, a lapidação não tarda para todos que vivem sem se conhecer e são destruídos pela lapidação, para ver que esse conhecimento é da natureza, do ponto básico da vida eterna, o ponto máximo em cultura natural da natureza. Porque, por ser um conhecimento do primeiro mundo e não desse segundo mundo. Esse segundo mundo é baseado em basófias, mistérios, enigmas, fenômenos finitos e transfinitos. E por isso, todos vivem desconhecidos de si mesmos. Basófias são as aparências, o que não é verdade. E o que não é verdade é basófia. Basófia é aquilo que parece que é, mas não é. É aquilo que se julga ser, que é e não é. Assim são as aparências. Basófias feitas pelo pensamento e a imaginação, para todos serem lapidados pelas aparências. E aparências não são verdades, é parecido com a verdade. E hoje, todos que passaram a se conhecer, julgam o certo como ele é, porque procurou certo para viver certo e dar tudo certo. No reinado das aparências é que somente existem confusões, mas onde não existem aparências, não existem confusões. O que é racional, não existem confusões. O que é do pensamento é que existe confusões. O que é racional está por cima de tudo e de todos. As aparências estão abaixo da verdade das verdades, porque aparências não são verdades. Parece que é o que não é, e por isso, de repente, deixa de ser o que é e não é. E por isso, acima de tudo e de todos está o primeiro mundo, está a energia racional. E a energia racional é a energia mais poderosa que existe, por ser pura, limpa e perfeita. E os que estão ligados à energia racional estão ligados ao primeiro mundo. E os que estão ligados no primeiro mundo estão por cima de tudo que existe nesse segundo mundo. Então, quem está por cima de tudo que existe nesse segundo mundo
não teme coisa nenhuma nesse segundo mundo, porque está por cima dele, governa ele, manda nele. Quem está ligado aos habitantes do mundo racional está por cima dessa galáxia térrea, porque o mundo racional é o primeiro mundo e essa galáxia térrea é o segundo mundo. E o primeiro mundo manda e faz do segundo mundo o que quer, porque o primeiro mundo manda no segundo mundo, que é essa galáxia térrea. E é o que o primeiro mundo quer que seja, e não o que o segundo mundo quer. E por isso, no segundo mundo, ninguém é dono de suas vontades. Se todos fossem donos de suas vontades, ninguém seria destruído pelo sofrimento. Se todos fossem donos de suas vontades, ninguém envelheceria, ninguém morria. E por isso, ninguém nesse segundo mundo é dono de suas vontades. As vontades são limitadas. As vontades são uma superstição de quem as tem, podendo vencê-las ou não. E por isso, todos têm vontade de fazer muita coisa e não faz nada, porque a vontade é uma superstição de quem as tem. E os bichos são cheios de vontades. E para o primeiro mundo, tudo é de acordo com o que está certo. Vence quem está certo e correto com o primeiro mundo, que está acima deste segundo mundo, para ver que a vontade é uma superstição dos que vivem neste segundo mundo. Se vontades fossem certas, ninguém morria, ninguém adoecia, e o pobre seria rico. Não existiriam pobres, para ver que a vontade é uma superstição. E bichos são cheios de vontades, mas a vontade dos bichos são limitadas, porque existe o primeiro mundo que está muito acima dessa galáxia térrea, que é o segundo mundo. E acima do primeiro mundo, ninguém. Abaixo do primeiro mundo, todos. E a regência da galáxia térrea, desse segundo mundo, é feita pelo primeiro mundo. Porque o Senhor Manuel aparece em todos os lugares. Por quê? Porque ele é um habitante do primeiro mundo, que veio do primeiro mundo cumprir essa missão na Terra para a salvação da humanidade. E quem é que pode com quem é do primeiro mundo? Ninguém. Porque o primeiro mundo está acima desta galáxia térrea, que é o segundo mundo, o mundo deformado, um mundo da bicharada. E o seu Manuel veio do primeiro mundo com um raciocínio já desenvolvido para salvar todos dessa galáxia térrea, que é o segundo mundo. E por ser ele do primeiro mundo, é que aparece em todos os lugares como quer aparecer. Muitas vezes diferente para não conhecê-lo. E por isso, quem é do primeiro mundo está em todo lugar desse segundo mundo, porque a energia racional é uma energia espacial, está em todo lugar, por ser uma energia do primeiro mundo. E é por isso que o Senhor Manuel aparece em todo lugar, por ser um ser do primeiro mundo, que veio neste segundo mundo para salvar toda a humanidade,
por meio do desenvolvimento do raciocínio, porque o raciocínio é uma energia do primeiro mundo, e o seu Manuel veio buscar todos que são do primeiro mundo para o primeiro mundo, o mundo racional. Agora, materializado como bicho, para salvar a bicharada, como está no desenvolvimento do raciocínio, com infinidade de provas e comprovações, para ver que a personalidade do seu Manuel é racional e a categoria é de bicho racional, por estar materializado no meio dos bichos, passando como bicho sem ser bicho. Salve!